Olá, bem-vindo a mais um vídeo. Meu nome é Adolfo Clary e o vídeo de hoje eu quero comentar um pouquinho sobre o grego de Gálatas. Na verdade, é um assunto interessante. Esse vídeo foi a pedido do irmão Chagas. Ele pediu para comentar sobre o assunto, o grego do livro de Gálatas. E assim, na verdade, quando a gente vai estudar, quando a gente fala em Paulo, a gente se refere normalmente às epístolas paulinas, a elas como um todo. E o que eu tenho a comentar sobre o grego de Paulo é, não só eu, mas qualquer especialista de grego vai mencionar, é que é um grego intermediário. O negócio do grego de Paulo, o que é complexo em Paulo não é as palavras que ele utiliza, não são os termos que ele utiliza. O que é complicado em Paulo são as ideias que ele utiliza, as ideias, a retórica que ele usa no texto. Isso torna o texto dele um pouco complicado de se entender, conceitos e por aí vai. Mas as palavras que ele utiliza no texto são simples. São simples, entendeu? Por exemplo, deixa eu pegar uma expressão para você assim bem simples para você compreender o que eu estou dizendo. A casa é vermelha. A casa é vermelha. Agora eu pergunto para você, por que a casa é vermelha? Ou melhor, por que você enxerga a casa vermelha? A casa é realmente vermelha? Veja que as palavras são simples, mas a maneira como elas são dispostas ou como elas são feitas tornam elas complicadas, entendeu? E é mais ou menos isso com Paulo. Paulo, o grego dele é um grego intermediário, porque Paulo ele era uma pessoa fluente em vários idiomas. Paulo sabia hebraico, aramaico, grego, possivelmente latim e mais alguns outros idiomas. Né? Ele era uma pessoa muito versada, uma pessoa estudada, alguém que realmente tinha conhecimento. E quando ele escreve as cartas dele aos Coríntios, que fica na Grécia, a Roma, a carta aos Romanos, a Epístola aos Romanos, a segunda Epístola aos Coríntios, Efésios, são todas regiões de forte influência helenística, são cidades de gregos. Né? E ele envia para uma igreja de pessoas simples, né? Da sua grande maioria de pessoas simples, de pessoas humildes. Então ele não poderia falar ele não poderia escrever em aramaico, onde que boa parte era gentil, né? Paulo é o apóstolo dos gentios, então ele vai escrever para uma igreja tecnicamente gentílica, escrever em aramaico não faz sentido nenhum. Isso. E o que acontece? Ele está escrevendo uma carta para outra pessoa. Então ele vai escrever numa linguagem que todo mundo possa entender. Isso já não estou falando do idioma usado, mas sim da linguagem em si. E como ele tinha domínio de várias línguas, quando você domina muitas línguas, você não é especialista em todas elas. Então ele lia grego, ele falava muito bem grego, ele dominava o grego, mas ele não era um erudito dentro da língua grega. Ele conhecia a retórica. É diferente de uma pessoa que nasceu falando grego ou que se especializou na literatura, no modo de falar grego, no grego ático e por aí vai. É diferente. Paulo ele tinha formação, ele era um cara, ele era bichão. Mas ele tinha um outro lado, que era o lado judaico dele, que era o interesse, o real interesse dele, a real conceituação dele. O grego ele conhecia porque era necessário conhecer, mas o hebraico possivelmente era a língua materna dele, o aramaico era possivelmente a língua materna dele. Ler os documentos em aramaico era importante para ele, em hebraico e tal, a Bíblia e tal. Isso a gente percebe dentro dele porque você encontra dentro das epístolas paulinas três tipos de citação de Paulo: citações tiradas da Septuaginta, citações que são praticamente interpretações do texto hebraico, né? Elas variam entre uma tradução mais literal, são traduções livres, e você tem traduções próprias dele, né? Então é um negócio muito interessante. Você tem esses dois ou três tipos de citações dentro de Paulo. E o que faz? Faz com que o grego dele seja um grego intermediário. O livro de Hebreus, Tiago, Lucas foram escritos melhor do que Paulo. Paulo escreveram num grego mais erudito e tal. Então Paulo ele é o intermediário, ele não é o pior grego, mas não é o melhor. E isso é aplicável a todas as epístolas dele. Né? Não é só a epístola de Tiago
a Epístola de Gálatas e por aí vai, ok? Devo lembrar vocês que na descrição desse vídeo você encontrará um curso de grego e você encontrará um curso de teologia, um bacharel em teologia, caso você tenha interesse em fazer. Link está na descrição. Não perca esta oportunidade. O curso de grego sou eu que dou, né? Sou eu que ministro. Por isso que eu estou falando aqui sobre o grego do livro de Gálatas, né? O grego dentro de Paulo, né? Que tipo de grego Paulo escreveu. E então, assim, para finalizar o vídeo é isso. Ele escreveu para uma igreja de pessoas humildes, uma igreja de pessoas humildes, que ele queria que todo mundo entendesse. Então ele escreve numa linguagem simples, mas o seu conceito, as ideias conceituais, o conceito que ele traz dentro dessas palavras é que torna difícil, né? Às vezes difícil para nós aqui do século XXI compreender, né? E lembrando que quando ele escreve uma carta, ele está resolvendo um problema local. E às vezes aquele problema local ele é diferente do problema que nós enfrentamos hoje, daquilo que a gente acha que estamos enfrentando. Então, temos que compreender isso, compreender muito bem isso. E vemos que na Epístola aos Gálatas, que é uma carta muito interessante, Paulo ele trabalha muitas alegorias, ele trabalha alguns temas. Então, é isso, beleza? Deus abençoe seus estudos, Deus abençoe sua vida. Se gostou desse vídeo, se inscreva no canal. E é isso aí. Fui e fique com Deus.